2 Reis, capítulo 7, nesta manhã. Abra seu coração, Deus vai falar com você. Apesar de tudo que temos que falar, é uma manhã de muita bênção, tenho certeza disso. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Só as mulheres podem dizer glória a Deus? Ah, que lindo, hein? Aleluia. Eu vou dar uma chance para os homens. Só os homens? Rapaz, melhor, olha. Ninguém quer perder, né, gente? Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 7. A palavra que não erra, não falha, que prevalece para sempre, a palavra de Deus diz assim: então disse Eliseu, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse chover, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos orar? Faça a sua oração pessoal, põe a mão sobre a sua Bíblia ou sobre o seu coração e peça ao Senhor uma palavra rema para você nesta manhã. Que o Senhor te avive, que o Senhor te renove, que o Senhor te liberte, que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure nesta manhã, em nome de Jesus. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Fala conosco. Irmãos, a Samaria, a cidade de Samaria, estava cercada, sitiada. Várias vezes Ben-Hadad, rei da Síria, fez investidas, incursões contra Samaria, incursões de guerra, mas agora não. Aqui no capítulo 7 a guerra já estava instalada. Eles fizeram um cerco e ninguém entrava e ninguém saía de Samaria, e a comida foi acabando. Com isso, a inflação foi lá para cima. Um pão velho valia muito dinheiro, pão duro. As coisas mais básicas ficaram caríssimas. Eles começaram a matar os animais para comer, animais de estimação. Quer saber qual? Gato, cachorro, cavalo, esses animais. E a coisa ficou tão séria e tão séria, o desespero foi tão grande, que começaram a matar até matar gente, pessoas, matar criança. E ainda combinava: eu tenho um filho bem pequenininho, você tem um também, ou nós vamos morrer, ou vai morrer todo mundo, então vamos matar o meu, a gente come, cozinha e come. Olha a barbaridade. E amanhã a gente mata o seu e come também. Tamanho era a luta. Então, quando você lê, a impressão que se tem é que era uma crise simples. Não era. Era gravíssimo. Era seríssima. E no meio desse desespero, eles foram procurar o homem de Deus. E antes que perguntasse qualquer coisa, falasse qualquer coisa com ele, Eliseu abriu a boca e diz assim: assim diz o Senhor, a fome acabou. Ele disse: assim diz o Senhor, a crise acabou hoje. E aí ele olha e ele está falando com o rei. Ele diz: amanhã essa cidade será invadida pela fartura e pela abundância. Vai ter fartura, vai ter abundância. Vai ter muita farinha, vai ter muita cevada. Eles estavam comprando, irmãos, caríssimo, uma cabeça de jumento. 80 ciclos de prata era muito dinheiro. Eles estavam comprando verdura, legumes, na verdade, por 5 ciclos de prata. É muito caro também.
E agora ele falou: vocês não vão comprar isso, vocês vão comer pão, cevada, trigo. Vai ter em abundância e fartura aqui na cidade. Deus vai fazer isso. Amanhã, mais ou menos essa hora, mais ou menos 9 horas da manhã, entre 8, 9, 10 horas, vai haver abundância. Tinha um homem, um capitão, não era qualquer um. E esse homem olha para Eliseu, dentro do rosto dele. Esse homem tinha ódio dele, penso eu, pelo todo o contexto. E ele diz assim: nem se Deus fizer janela do céu e derramar como chuva do céu, isso não vai acontecer. E nesse momento Eliseu olha para ele e fala assim: você vai ver com os teus olhos. Segundo eu falei, você vai ver o que eu falei acontecer amanhã, não é longe não, é amanhã. Mas você não vai experimentar nada, você não vai comer nada. Irmãos, a incredulidade é um pecado gravíssimo contra Deus. E não só contra Deus, a incredulidade também priva você de receber muitas bênçãos que é sua e que Deus trouxe para você. Olha o texto de Hebreus 3,16, põe na tela por favor, até o 19, Hebreus 3,16. Quando você se fecha, você coloca circunstâncias visíveis, mais do que a sua fé em Deus, você começa a ser cerceado de muitas bênçãos, e coisas que Deus ia derramar para você, Ele não derrama. Diz o texto assim: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Está falando do povo do deserto. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Contra quem? Está perguntando. Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram, morreram no deserto? E a quem jurou que nunca veriam, Deus que jurou, nunca entrarem no seu descanso. Não foi aqueles que foram desobedientes? Agora o 19, olha. Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar na terra prometida. A incredulidade barra. Esse homem, esse capitão estava completamente baseado a sua lógica, a sua vida, no que ele estava vendo, no que ele estava sentindo, no que estava acontecendo, na crise, na pressão, e ele não soube discernir que a voz de Deus está acima disso tudo. Mateus capítulo de número 13, versículo 58, põe na tela para você ver, olha o que diz o texto. A sua incredulidade priva você de bênçãos que é sua. Toma da sua mão que já foi te dado. Mateus 13, 58, põe na tela, e diz assim: e não, está falando de Jesus, leia comigo, 1, 2, 3, e não realizou ali muitos milagres. Jesus fez alguns milagres, poucos milagres. Ele estava na terra dele. Mateus 13, 58, ele estava na casa dele, ele estava na cidade dele, ele estava onde ele foi criado, aonde ele conhecia os vizinhos o conheciam. E não foi culpa de Jesus, porque Jesus pode tudo. Ele diz assim: ele não realizou. Tem uma versão que diz: ele não pôde realizar, por causa da incredulidade. Então, irmãos, ele não pôde. Por quê? Porque o povo ficou olhando a sabedoria de Jesus, ficou vendo Jesus operar milagres, e eles começaram: mas ele não é filho de José, carpinteiro? Eu conheço a mãe dele. O outro disse: a irmã dele estudou comigo na escola. Olha lá o irmão dele, aquele lá, o Tiago lá, irmão dele. Mas, olha lá. Então começaram a conjecturar: e de onde vem essa sabedoria? Não sei não, tem alguma coisa errada aí. E eles estavam vendo os milagres que Jesus operava. Mesmo assim eles caminharam pelo campo da incredulidade. Sabe o que aconteceu? Muita gente que seria curada de cegueira, muita gente que seria curada de paralisia, muita gente que receberia um milagre, não recebeu. Não recebeu o milagre. A incredulidade é um pecado contra Deus, mas também priva você e eu e qualquer um de receber os milagres de Deus. Esse homem recebeu uma palavra dura do profeta Eliseu. E quer saber mais, irmão? Esse homem não teve discernimento nenhum.
há poucos dias atrás, esse mesmo rei, esse mesmo exército, tramava contra o povo de Deus. Eles diziam assim: vamos destruir eles amanhã, 3 horas da tarde, vamos esperar ele lá na BR. Quando eles passarem na BR, nós vamos atacar, eles não estão esperando. Sabe o que Deus fazia? Revelava tudo para Eliseu. Eliseu chegava e falava assim: ó, fala para o pessoal não passar lá na BR, passa por ali, pelo norte e sul. Porque o inimigo está lá. Aí no outro dia, ele falava: agora vamos para norte e sul. Espera lá na norte e sul. Eles vão passar lá. Aí Deus falava com o profeta, ele falava: não passa no norte e sul não, vai pela BR hoje. E assim começou a acontecer, e o rei ficou endemoniado. O rei da Síria falou: tem um traidor no nosso meio. Aí alguém falou: não tem não, senhor, não tem traidor nenhum aqui não. O que está acontecendo? Ninguém está te traindo não, ninguém aqui é espião não. Isso está tudo no capítulo 6. É que Deus revela ao profeta. O senhor estando pensando na sua cama de dormir, no seu quarto, Deus invade a sua mente. Seus pensamentos são todos claros, assim como um filme na presença de Deus. E Deus vai e revela a Elias, e Elias vai: então vai lá, prende esse homem, odeia esse homem. Armaram uma situação para prender Elias, irmãos. Descobriram que ele estava numa cidade chamada Dotã, cercaram a cidade de madrugada. Quando Elias ainda estava lá dentro de casa, ou deitado, ou dormindo, ou tomando um cafezinho, o servo dele saiu. Quando ele saiu de casa, que ele olhou, tinha um exército da Síria rodeando, um exército imenso. Escute, o rapaz ficou desesperado, entrou correndo em casa e falou assim: profeta Eliseu, estamos acabados, estamos perdidos. O que foi, meu filho? Ele falou assim: lá fora está todo o exército da Síria. Ele falou: calma, fica calmo, descansa, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Fala para você mesmo: alma minha, calma, descansa. Fala para você mesmo: mais são os que estão comigo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele não entendeu muito. Ele não entendeu. O servo de Eliseu. Aí Deus falou assim: vem cá, vem. Botou a mãozinha nele, penso eu, e fez uma oração, diz a Bíblia. Falou: Senhor, abre o olho dele. Irmãos, não é que ele abriu, Deus abriu o olho, está no capítulo 6. Quando abriu o olho daquele homem, ele olhou. Por trás do inimigo estava cheio de cavalos e carros de fogo. Eu nunca vi um. Você já viu? Quem já viu? Eu tive uma visão, já uma visão muito interessante, mas a Bíblia diz que estava cheio de cavalos e carros de fogo. Peço-te, capítulo 6, versículo 17, orou Eliseu, disse, antes ele disse para o rapaz: não temas, meu filho, não tenha medo. Porque o rapaz chegou dizendo no 15: ai meu senhor, estamos perdidos, o que faremos? Aí Eliseu olhou para ele e falou: fica calmo. Fala para o seu irmão, me ajuda a pregar, fala: fica calmo, calma, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Tem mais gente com a gente do que com eles. E o rapaz olhou e falou assim: mas o que ele está falando? Aonde está esses conosco que eu não estou vendo? E ele orou, diz o versículo 17 do capítulo 6, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos desse rapaz agora, para que ele veja. Deus respondeu na mesma hora, diz a Bíblia assim: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio. O monte estava o quê? Não era vazio, não era alguns, estava cheio, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, protegendo ele. E olha o que aconteceu no versículo 18, põe na tela, capítulo 6, 18, Tainá. No 18, no meio dessa visão, o inimigo sai de lá e fala: olha lá ele, vamos pegá-lo. E aí, eles descem para pegar Eliseu, e entre o espaço de chegar até ele, ele faz essa oração do versículo 18, 2 Reis 6, 18, desculpe. Ele diz assim: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor e disse: fere esses homens de cegueira.
Então ele os feriu de cegueira, conforme... Irmãos, imagine. Eliseu falou, cega todo mundo. Ficou um exército todo cego. Eliseu chegou perto dele e falou assim, vocês estão procurando, não está aqui não é aqui que vocês querem estar não. Tomou as armas todinhas deles, botou tudo em cima do cavalo, segurou e levou lá para Samaria, estava em Dotã. Levou para a capital. Entrou lá dentro. Aí Deus falou assim, chamou o rei, chamou os exércitos, todo mundo cercou. Ele falou assim, Senhor, agora abre o olho deles. Aí abriram os olhos. Quando o inimigo teve os olhos abertos, ele se viu preso, totalmente vulnerável. Aí esse rei endemoniado de Samaria, ele falou, é para matar tudo. Eliseu, você mata quando você pegar. Não toca neles, dá uma refeição para eles e manda embora. Devolve tudo que é deles e manda embora. Porque esses inimigos sempre estavam indo lá perseguir o povo de Deus. Eles comeram, voltaram e falaram para esse rei o que aconteceu. Ficamos cegos. Nós podíamos estar todo mundo morto, seus cavalos ser tudo dele, papapá. Não fez nada conosco, nos alimentou, mandou de volta. Aí o rei falou, então para de persegui-los. E teve paz durante um tempo. Esse capitão que foi amaldiçoado pelo profeta, não por causa do profeta, mas por causa dele mesmo, de abrir a boca de forma errada, desnecessária, viu tudo isso. Ele viu, mas ele não teve discernimento de dizer assim, rapaz, posso até não concordar, mas Deus é na vida desse homem. Dias atrás aconteceram, agora o profeta vem e fala assim, amanhã, era para no mínimo ele ficar com a boca fechada. Mas ele diz, é impossível de acontecer isso. O profeta fala assim, você vai ver, mas você não vai comer um grão do trigo. Você não vê. Por quê, irmãos? Será que tem gente assim na igreja, que não tem discernimento? Será que tem gente que não consegue discernir o que Deus está fazendo? Todo mundo remando para lá, ele quer remar para lá. Está todo mundo remando numa direção, ele quer remar ao contrário, o barco fica dando umas guinadas, a turma faz mais esforço, porque ele está remando ao contrário, remando em outra direção. Na igreja tem cabeça, no reino de Deus tem cabeça, ele se chama Jesus. Irmão, Jesus, ele não pede autorização para você, nem para mim, nem para ninguém. Jesus não está importando do dinheiro do rico, da influência do outro. Não, Deus é Deus, é Ele que manda, acabou. Soberano. Esse homem, irmão, não tinha discernimento. Você quer saber por quê? Provérbios 13:20, põe na tela, por favor. Esse homem, esse capitão, perdeu tudo, porque não teve discernimento. Ô, irmão, é no mínimo, você tem que ficar com a boca fechada. Eu já te falei esses dias, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Ele assumiu? Não. Ficou um tempão sem assumir. Passou-se um tempo, Jerusalém, o reino de Judá, chegou para ele e falou assim, rapaz, a gente nem gosta de você. Nem gosta de você. Mas quer saber? Não tem jeito não, cara. Deus é na sua vida. Reina sobre nós, porque é você, nós só estamos andando para trás. Minha vida espiritual só está andando para trás. Reine sobre nós. Ele reinou. Começou a reinar, irmãos. Jerusalém, Judá começou só a prosperar. 7 anos depois de que ele estava reinando, todas as outras 10 tribos vieram para ele e falaram o quê? Rapaz, a gente nem gosta de você também. Mas não tem jeito não, cara. Não importa o que eu gosto, importa é o que Deus gosta. E ele ungiu você rei. Reine sobre nós também. Israel nunca prosperou tanto. Ele reinou mais 33 anos, 7 mais 33, 40. Foi o maior rei de Israel. Não foi Salomão. Não foi o antes dele, Saul. Saul foi uma derrota. Saul foi um fracasso. Foi Davi. Até hoje é falado. Jesus, filho de Davi. Filho de Davi, disse o cego, tem misericórdia de mim. Foi o grande homem. Esse homem não teve discernimento. Esse rei, esse capitão. Provérbios, por quê que ele não teve discernimento, não sabia? É por causa de quem ele andava.
quem você anda, as conversas que você fala, elas te afetam totalmente para o bem ou para o mal. Os lugares que você frequenta, as rodas que você participa, elas te influenciam. Creia nisso, irmãos. Isso não é só Bíblia. Nós temos lido aqui na igreja um livro de uma cientista pós-graduada, doutora. Ela tem muitos cursos, vive a vida dela estudando, clinicando de neurociência. E a neurociência tem provado o que a Bíblia fala. Que as suas conversas, seus pensamentos, suas atitudes determinam sua vida, influencia você muito mais. Provérbios capítulo de número 13, versículo 20 diz assim: aquele que anda com sábios será o quê? Cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Fala para o irmão, cuidado com o que você anda. Você pode conhecer todo mundo, fazer favor para todo mundo, ajudar para todo mundo, mas a sua amizade, cuidado com quem você anda. Um dia um rapaz falou para mim: não, pastor, esse rapaz é mó legal. Ele falou: mó legal. Aí a gíria dele lá, né? Eu falei: ele? Você está enganado, esse menino não é legal não. Esse menino é maconheiro, esse menino não trabalha, esse menino é desobediente aos pais, esse menino não quer nada com a vida, isso não é mó legal, isso não é companhia para você não. Não gostou muito não. Eu também não liguei. Hoje ele me agradece. Cuidado com quem você anda. Põe na tela para mim 1 Coríntios 15, 33. Se você anda com fuxiqueiro, com pessoa muito ferida, pessoa que critica demais, desconfiada, não acredita nas pessoas, ela tem problema de alma. Tem muito cambalacheiro, picareta, pessoa que não presta. Mas tem muita gente igual a você, gente boa. Provérbios, 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não se deixe enganar. Leia para mim, 1, 2, 3. As más... Deixa na tela, Tainá. Eu vou só mudar aqui. As boas companhias mudam você. Mas aqui está falando das más, porque fala, entendeu? As más companhias. Você já ouviu falar que quando morre a abelha rainha, a abelha rainha morre, a colmeia às vezes se dispersa, até acaba, até morre. Mas às vezes, quando morre a abelha rainha, eles pegam uma abelha operária e muda a alimentação dela, o que ela come, e começa a dar néctar, ela se torna a abelha rainha. A comida que ela come transforma ela. O que você vê, o que você fala, o que você conversa, entende? Aonde você vai, o ambiente que você frequenta, entende? As mensagens que você... Irmão, vou falar uma coisa para você, não me julgue mal, por favor. Há muita mensagem que eu nem ouço, é sério. Eu já saí muitas vezes oprimido de uma mensagem. Eu falo assim: minha teologia está toda errada, desse irmão aí. Ontem eu vi o Jaque, a Glaucia seguia, eu passei a seguir o Jaque, eu esqueci o nome dele. Ele é um grande, ele é um grande investidor na área de educação no Brasil, um homem muito rico. E ele disse assim: os gêniozinhos brasileiros estão estudando para passar em concurso. Eu sigo ele. Tem iate, tem avião, anda de moto, é um senhor crente, e tem muitas franquias de educação. Ele disse assim: os gêniozinhos do Brasil estão estudando para passar em concurso público. E ele disse assim: os gêniozinhos dos Estados Unidos estão empreendendo, estão criando empresa na área de educação, na área de tecnologia. Quem está entendendo? A nossa cultura prepara a gente para ter a mente desse tamanhozinho. Você vê a maioria do povo brasileiro aí, muita gente do povo brasileiro, não, Bolsa Família está ótimo. As más companhias corrompem. Mas se você se alimentar de comida boa,
a sua vida vai mudar. Tanto intelectualmente como física, a gente sabe. Quanto de enlatado que a gente come, tanto sanduíche, tanto a vida toda, né? Mas hoje é dia de a gente mudar, amém? Em todos os níveis. Hoje é dia de mudar. Não amanhã, fala para o seu irmão, agora. Aleluia. Esse homem, por que esse homem tinha essa mente doente? Esse capitão, fechada, natural. Porque ele andava com essas pessoas, ele era amigo do rei. E esse rei era desviado. O rei de Samaria. Ele estava culpando a Deus, ele odiava a Deus. Eu vou te mostrar. O rei de Samaria odiava a Deus, ele disse, foi Deus que fez isso, e por causa disso, eu vou matar o profeta dele. Ele quis matar Eliseu, para ver se atingia Deus. Ele disse isso. Olha para mim o versículo 31 do capítulo 6. Ele disse assim, disse o rei, 2 Reis 6:31. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem ele quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. É o 31. Hoje eu vou decapitar Eliseu. Porque ele dizia, aí Eliseu estava em casa, sabe o que ele fez? Estava Eliseu com os irmãos de oração, tudo em casa. Ele contratou um assassino, falou, vai lá matar. Quando o assassino foi andando para matar Eliseu, Deus revelou ele. Deus fez o quê? Revelou ele, fala, Deus ainda revela. Deus revelou, falou, está vindo um assassino aí. Aí Eliseu falou assim, está vindo um assassino aí mandado pelo rei. Quando ele chegar aqui, vocês empurram ele para fora e não deixam ele entrar. Porque logo atrás está vindo o rei, o filho, ele usa a expressão, o filho do homicida. Esse rei já era filho de homicida, de assassino. E aconteceu do jeitinho que ele acabou de falar, chega, empurra o cara e logo em seguida chega o rei. Aí fala, aí o homicida aí. Porque esse rei era filho de Jorão, ele está falando de Jorão, filho de Acabe, que matou o inocente Nabote, lembra da vinha? Me dá, não dou, vende, não vendo, eu quero a vinha, não vou te dar porque é minha, de herança. Ele foi lá e matou o coitado. Agora Eliseu olha e fala assim, aquilo ali é um homicida, filho de prostituto, filho de adúltero, filho de idólatra Acabe, que perverteu Israel. Aí olha isso aqui, 33, capítulo 6, 33, falava ele ainda com eles, Eliseu falando, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei, aí o rei falou, aí o rei já chegou também, eis que este mal vem de quem? Vem do Senhor, mas que pois esperaria, mas que mais eu vou esperar de Deus? Esse é o contexto dessa palavra. Esse capitão era doente porque ele andava com um homem desviado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E tem um provérbio popular que diz, diga com quem tu andas, que direi quem? Quem com porco anda? Isso foi tirado tudo aqui da Bíblia, irmãos. É a mesma coisa, quase. É verdade. Anda com gente que vai te puxar para trás, para você ver. Gente que é âncora, fica te prendendo. Gente que quer o pecado. Gente que quer festa, gente que quer noitada, gente que não está discernindo a vida, gente que quer ir para os rock, quer beber e vai passando noitada. Ele acha que aquilo é melhor, mas aquilo é muito pior. O melhor, irmãos, é servir a Deus. Mas quem sabe viver, irmãos, a vida do evangelho é a melhor vida. Esse homem aqui não tinha discernimento, porque ele não tinha discernimento. A incredulidade, vou repetir, a descrença, a ausência de fé é uma afronta contra Deus. Mas não só contra Deus, ela priva você de receber as bênçãos do Senhor. Ela te intimida, quem você anda, muda a sua história, intimida você, te põe para baixo, sabe, não faz você desenvolver. Quando Jesus conta aquela parábola do talento, não foi à toa não, tinha propósito ali. Ele disse assim, a um eu dei um, sabe o que aquele um fez com o talento?
Enterrou. Não botou no banco, não fez nada, ele enterrou, ele guardou, ele falou, não, vou guardar porque eu não posso perder isso aqui, também não quero trabalhar isso aqui. Ele enterrou o talento. Tem muita gente enterrando talento dentro da igreja. Tem capacidade de falar, não, vou dar um tempo agora na minha fé. Não, agora, essa semana eu e o Edson vamos conversar com uma pessoa ali, já tem 20 anos, que esse homem falou que ia dar um tempo, que ele precisava de um descanso. E eu virei para ele assim, falei na frente dele assim, falei assim, ó moço, tem uns 30 anos, eu tinha um amigo, a gente trabalhava junto, e nós éramos do louvor, tocava, cantava, e ele falou assim, eu vou dar um tempo, até hoje, é crente, é membro, até hoje. Cadê seu talento? Cadê seu talento? Está enterrado? Hoje você tem que desenterrar ele, porque Deus vai cobrar, Ele te deu para você usar, não só para usar, para desenvolver, ter mais. Tem fases do ministério na vida da gente. Eu já fui do louvor, amo o louvor até hoje. O grupo de intercessão foi lá orar lá em casa, lá no final, coitado, fiquei com dó delas, que elas queriam terminar, canta aí fulano, ela fulano não cantava, canta outro, não tinha ninguém do louvor. Aí eu falei, então peraí que eu vou pegar o violão, vou cantar um louvor aqui. Aí nós começamos a cantar, mas foi uma glória de Deus. Eu gosto do louvor até hoje. Mas aí Deus muda a gente para outras coisas, outras atividades. Mas é Deus que muda, não é eu que dou tempo, não. Às vezes eu dou tempo ao membro meu. O irmão vem conversar, fala, não, se você não quiser, eu vou te dar sem querer, você precisa. Você vai ficar 1 mês de férias, 2 meses de férias, 3 meses. Você vai ficar, olha, a data é essa, você vai voltar nessa data, a gente dá data. Porque aí volta. Porque eu sei do que estou fazendo e sei como fazer e sei as consequências. Não volta nunca mais. Dificilmente volta. Voltar para Jesus, o desviado, é uma luta, eles falam. Como que é difícil, minha vida está toda embolada. Eu falo, larga tudo, rapaz, nem olha para trás. Se lança no Senhor. Mas não joga fora não, não enterra o seu talento não. Não abre mão não. Muitos obreiros, irmãos. Pastor Júnior ontem, Antônio Júnior, me contou a experiência de um parente dele. Recebeu uma exortação do pastor, ficou com raiva. Já ia ser, o pastor estava testando ele. Tem que ter humildade. Jogou fora o ministério dele, falou para mim. Que ele falou para mim, pastor, Deus tem um chamado ministerial, pastoral na minha vida. Eu falei, você calma que na hora certa Deus vai fazer. Não é assim não. Você espera. Ele falou, não, estou tranquilo, pastor. Acabei de ser promovido na empresa agora, a líder nacional e internacional. Estava vindo de uma feira em São Paulo. Fui honrado lá na frente de todo mundo, pastor. Mais de os 80 construtores maiores dentro da minha área, do Brasil, o Silva e a fulana estavam lá. Deus me honrando, mas eu sou pastor. Falei, calma, na hora certa Deus vai fazer tudo acontecer. Irmãos, esse homem perdeu porque ele foi incrédulo. Não seja incrédulo. Escute comigo. Ele podia dizer, rapaz, esse vai ser um grande milagre, hein? Porque o profeta falou, amanhã vai ter comida, a fome acabou hoje, amanhã vai ter fartura, amanhã vai ter bênção, e teve. Eu não vou contar como que aconteceu, para você ler em casa. Mas do jeito que o profeta falou, aconteceu. Irmãos, enquanto eles estavam lá, pega aí irmão, pega agora que é profético. Enquanto ele estava falando amanhã, por volta dessa hora, eles estavam falando ali, Deus estava trabalhando lá. A hora que ele estava falando era por volta assim de 5 horas da tarde, de manhã, era por volta de 9 horas, ele falou 24 horas, amanhã nesse horário. Quando chegou de noite, Deus operou o plano dele. Deus usou 4 leprosos. Quem que Deus usou? Ninguém. Zero, coisa nenhuma, gente que ninguém liga para eles. Imagine Deus usar 4 craqueiros, desses fedorentos que fica aí na rua, dormindo aí, chegar Deus usar ele. Deus usou 4. Foi o que Deus usou. Levanta a mão direita que eu quero profetizar. Eu quero profetizar na sua vida, que enquanto nós estamos aqui, inclusive na minha, inclusive na vida dessa igreja, enquanto nós estamos aqui meditando na Bíblia,
Deus está trabalhando lá fora. O profeta olhou, quando o rei chegou, ele falou: Deus está fazendo isso, bababá. Eliseu disse: cala a boca e ouve, capítulo 7, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, porque ele vai falar agora: assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, a fome acabou. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu: ainda que Deus fizesse janelas no céu, isso não pode acontecer. O quê? Ainda que Deus fizesse janelas no céu, isso não pode acontecer. Quando você lê Números 13, os espias falaram a mesma coisa. Os 10, era 12. Dos 12, 10 disseram: nós não podemos, nós não vamos conseguir. O que eles falaram? Repita após mim, diga: nós não vamos conseguir. É muito difícil. Eles são maiores do que nós. Eles têm mais. E foi com aquele discurso, aquilo vai entrando na sua alma, irmãos. Aquilo vai entrando na sua alma, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. No natural, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a chorar. Começaram a chorar, está tudo perdido, está tudo perdido. Aí 2 homens levantaram, o Caleb levantou e falou: para de chorar, gente, me dá a parte aqui, eu quero falar um negócio. Eu gosto da palavra de José. Ele falou assim: não vamos amanhã não, vamos agora. Vamos invadir agora, vamos subir lá e tomar posse agora. Não tinha arma, não tinha exército, não tinha escudo, não tinha nada, irmãos. Mas ele falou: vamos agora. Era um povo de escravo que estava saindo. Mas sabe o que acontece, irmão? Tem muita gente na igreja assim. Tem muita gente acreditando em tudo que se fala. E Deus está dizendo para nós: eu cuido do meu povo. Ele não disse que não vai ter luta, nem provação. Tem, não precisa nem ficar falando disso. Eu quero mais falar da sua atitude. Que você dizer: tem muita coisa, mas Deus vai me fazer chegar lá na frente. Aí, para encerrar, no capítulo 7, Deus fez um rebuliço tão grande. E naquele dia, Deus fez um rebuliço tão grande, que a cidade, você tem que ler tudo, se eu ler aqui eu vou. A cidade de Samaria foi invadida por cevada, por trigo, por prata, por ouro, por roupa cara, objetos de valor, do dia para a noite. Fala para o seu irmão: Deus pode mudar a sua história do dia para a noite. Você pode amanhecer, porque a gente sobe o provérbio, a gente fala assim: amanheceu, mas não anoiteceu, anoiteceu, mas não amanheceu. Tinha uma época que eu trabalhava com um cara, ficou devendo um monte de gente aí, ele amanheceu, anoiteceu, mas não amanheceu. Eu ainda fui visitá-lo, mais um amigo de trabalho lá em Muriaé, foi fugido para lá, porque tinha tanta dívida. Mas sabe o que aconteceu com esse rapaz? Esse rapaz trabalhou, voltou para cá, pagou todo mundo. Hoje está aí, está muito bem. Mas eu me lembro disso: amanheceu, anoiteceu, mas não amanheceu, né? A gente não fala isso? Mas a gente só fala isso do lado pejorativo, do lado ruim, sempre pensando coisa ruim. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que de hoje para amanhã Deus pode mudar a sua vida, e é para o bem. Sabe aquele milagre? Ou outro milagre. Nosso Deus é Deus de milagre. O homem falou: ainda que não sei o que, um homem totalmente no natural. Irmãos, não deixa a sua descrença, a sua falta de fé insultar a Deus. Exalte sempre teu Deus, ainda que não aconteça do jeito que você quer, nem o que você espere. Continue na fé, porque o livro de Hebreus diz que muitos deles, irmãos, muitas pessoas morreram na fé sem ver cumprido, mas morreram na fé. A Bíblia fala que Deus olhou para aqueles 2 homens e disse assim: do jeito que vocês falaram vai acontecer. Olhou para os 10 e falou: do jeito que vocês falaram vai acontecer. Vocês só falaram coisa ruim, vocês vão morrer no deserto, vocês não vão ter nada. Vocês 2 acreditaram em mim, vocês vão entrar e vocês vão tomar posse de tudo.
Eu vou dar até muito mais do que vocês pediram. Então, meus irmãos, luta tem, mas aviva a sua fé nessa manhã. Por que esse homem não tinha fé? Vou repetir o que eu falei. Porque ele andava com gente desviada. A roda de amigo dele era só gente que não tinha compromisso com Deus, gente da intimidade. Irmão, amigo a gente é de todo mundo, agora a intimidade da gente é para poucos. Primeiro que você não tem muito tempo, né? Eu imagino. Todos nós. Não pode ser de qualquer jeito. A gente não tem tempo para ficar com quem fica falando dos outros. Irmãos, sério mesmo. Eu tenho alguns arrependimentos na minha vida. Eu já, de vez em quando eu falo para as pessoas que estão próximas de mim. Eu tenho alguns arrependimentos na minha vida. Aliás, muitos. Mas um deles é de permitir pessoas falastrões, malignas, maldizentes, está no rol das nossas lideranças, caluniadoras, fofoqueiras. Eu tenho um arrependimento disso, muito grande, e hoje Deus já me deu graça, a gente vai amadurecendo, amém? Pessoa que fala dos outros, pessoa derrotada, pessoa que não vê o que Deus está fazendo. Um dia eu falei com a pessoa: irmão, vai nas outras igrejas, vai lá, pode ir, veja lá, Deus é lá também. Mas eu quero dizer que Deus é aqui nesse lugar também. Você não consegue ver por tudo que Deus está fazendo? Pessoa que mina, não permita líder. Pessoa que mina seu ministério e mina o grupo. Ele não faz parte de nada grande, porque ele não consegue estar no meio de uma equipe. Se ele não for o destaque, ele não quer. Ele não vai. Essas pessoas não podem estar em equipe, eles minam a equipe, falam mal de você pelas costas. Esse é um dos arrependimentos que eu tenho. E tem outros também pessoais, tem um monte de arrependimento. Mas eu quero estar perto de gente que estimula a minha fé. Eu tenho um amigo, irmãos, lá no Rio de Janeiro, que para mim estar com ele eu tenho que fazer uma viagem do dia inteiro. Sair daqui de madrugada, chegar lá de noite. Às vezes para estar com ele 1 hora. E levo presente também. Até comprei o pó de café do Jacu. Aí cheguei lá, botei na mesa assim, falei: eu vou tomar. Aí cheguei lá, falei para ele: Elias, eu tomei. Aí você fala: isso é bobeira. Não é bobeira não. Às vezes vem um palestrante aqui na cidade que você admira, o cara vai lá, paga 1.000 e tanto para ouvi-lo. Está certo. Você vai crescer. Você está investindo em você mesmo. Então cuidado com quem você anda. Renove a sua vida em Cristo. Esse rei, ele era desviado, filho de pai desviado, gente que não quer saber de Deus. O capitão pessoal dele, da guarda pessoal, de maior autoridade, que ele apoiava o braço, também era outro sem discernimento, desviado, e pagou um preço caro. Sabe o que aconteceu com ele? Quem sabe, levanta a mão. Morreu. Quando Deus fez um milagre, irmãos, a cidade foi invadida de comida. Então fizeram fila para comprar, para distribuir para o povo. O rei falou com ele assim: organiza a fila. O povo pisoteou ele, morreu pisoteado. E a Bíblia fala assim: se cumpriu. Não precisa ficar com dó não. Se cumpriu o que o profeta falou.